Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dia, amada igreja, graça e paz, louvado seja Deus. Gostaria de dar as boas-vindas também aos irmãos que estão nos acompanhando no YouTube. Nesse momento nós vamos entrar na palavra do Senhor. Gostaria de convidar para que você possa concentrar o seu coração, naquilo que Deus quer falar a cada um de nós, os nossos corações. Estamos vendo um tempo bem de frio, né? E hoje nós estamos encerrando uma série chamada Família. É uma série bem curta, mas no mês de maio nós resolvemos trabalhar um pouco esse tema. E no próximo domingo nós vamos trabalhar um tema que chama fervor, né? O coração aquecido. Nós estamos vendo um tempo de frio, então nós vamos trabalhar, para aquecer os nossos corações a partir do próximo domingo. Mas hoje também nós vamos aquecer falando um pouco da família. E pensando um pouco na família, eu pensei o que me veio no coração, que Deus colocou no meu coração, é falar um pouco sobre a honra. E eu coloquei esse tema, o resgate da honra, tá ok? Os irmãos podem acompanhar aqui, eu coloquei um texto em Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10, ele vai falar um pouco sobre a honra aqui. Ele fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprios. Vamos ler novamente. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, me chamou a atenção de vários textos nesse tempo, mas este versículo em especial me chamou muita atenção porque é um desafio muito grande. A Bíblia fala assim mais de 100 vezes sobre a honra, né? Mas esse tema, esse versículo me chamou muita atenção. Por quê, irmãos? Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, parece que nós temos perdido esse princípio da honra, né? Muitas vezes tem começado a dissipar dentro da nossa sociedade a questão da honra. A gente vê muitos filhos desonrando os pais, os cônjuges, se desonrando uns aos outros. Parece que isso está ficando mais rotineiro, isso, né? Não há muito costume de honrar, assim, nesse sentido. Parece que isso está ficando cada vez mais escasso nos nossos dias. Eu cresci numa cultura japonesa, onde honrar os pais era um ato importante. Isso para mim foi sempre normal, né? Os japoneses honram os mais velhos. Isso é uma coisa que é bem legal na cultura japonesa. E mesmo sendo um ano mais velho, tem que honrar, né? Chama senpai. Então, não quer dizer que não tenha pai, né? O nome em japonês fala senpai, é a pessoa que é um pouco mais velho, ele já é autoridade, você respeita na escola, uma pessoa que é um ano acima tem que respeitar, né? Então ele tem muito essa hierarquia muito forte, centrado na cultura japonesa, e é assim que funciona. E em casa, irmãos, meu pai ficava muito bravo quando ele não se sentia honrado, né? E para quem conhece, meu pai é bem bravo, um japonês, e eu demorei anos para entender que certas ações que eu fazia, mais tarde entendi que algumas ações que eu fazia, ele se sentia desonrado. E eu não entendia por quê. Eu demorei muito para cair a ficha que algumas coisas que eu fazia ou falava, ele não gostava, ele se sentia desonrado. E eu não captava essa mensagem, né? E eu demorei muito para entender. Hoje, minha sogra e meu pai moram aqui perto também. Então a gente cuida deles e demorei muito para entender como que funciona honrar, né, um pai japonês. E isso foi bem interessante. Mas não que eu saiba honrar 100%, né? Longe disso. É uma caminhada muito grande, assim, né? Para a gente saber o que é honrar de fato. E também nasci no lar cristão, então eu aprendi muito, assim, desde pequeno sobre o que é honrar, né? Que a gente precisa honrar, né? O pai, a mãe e tal. E eu lembrei de uma música que a gente cantava quando era pequeno, do grupo Logos. Não sei se alguém vai lembrar desse cântico. Mas é um cântico bem interessante, que fala assim: se você quer ser feliz em casa, só transmitindo paz, seja o menino ou mesmo o rapaz, que saiba seus pais honrar. Mas é preciso entender certinho, honrar é mais que obedecer, pois só fazer o que se mandou não mostra vantagem não.
É assim que eu vejo se você ama mesmo a Jesus, pois honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. Quem conhecia essa musiquinha? Nossa, ninguém, quase ninguém? Ninguém? Nada? Pastor Edu não conhecia a música? Ô, louco! Gente, essa música aqui é de 2021, é nada. Acho que é 96, desculpa, 86. É o... Se você cantar, quem sabe a gente lembre. Não, mas eu acho que na minha também não conhecia. Eu falei, ué, como que ninguém conhece? Mas a gente, não sei, lá em Campo a gente cantava assim, eu conhecia bastante, né? Dessa canção. Mas o verso fala isso. Eu achei muito interessante que honrar é mais que obedecer. Pois só fazer o que se mandou não mostra vantagem não. E é assim que eu vejo se você ama mesmo a Jesus, pois honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. O autor é o Paulo César. Ele compôs, achei muito interessante a letra, pois honrar aos pais é um modo simples de andar na luz, né? É bem interessante o que essa letra nos fala. Irmãos, a Bíblia nos mostra, ainda que o mandamento, assim, que a gente ouve na palavra do Senhor bem forte, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Fala em Efésios 6, 2 e 3, né? Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Que promessa! Então, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. Nesse versículo, o apóstolo Paulo ele acrescenta, este é o primeiro mandamento com promessa. Mas na verdade, quando a gente olha os 10 mandamentos, talvez seja o único que tem assim, um mandamento com uma promessa bem forte, assim, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Quantos não querem ter uma vida que corra tudo bem? Né? É simples, irmãos. Honra teu pai e tua mãe. Né? Parece ser bem simples, mas não é tão simples. É difícil viver 100% honrando, né? A questão da honra, na Bíblia, como eu falei, fala mais de 100 vezes, é muito complicado a gente saber realmente viver esta honra. E quantas vezes, irmãos, nós não desonramos nossos pais, como eu falei, sem a gente saber ou não saber lidar certinho com isso, né? Quantas vezes nós não desonramos nosso cônjuge, os nossos filhos, na frente dos outros, através de uma fala, através de uma ação, acabamos desonrando nossos irmãos, nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, desonrando, traindo, desonrando de várias outras formas. Então, a nossa cultura parece que tem facilidade em desonrar, né? Zombar, fazer uma coisa, uma brincadeira, acaba desonrando alguma pessoa ou a família em si, né? A gente tem mais facilidade em olhar algum defeito de uma pessoa do que um elogio, honrar uma pessoa. Já olha, fala, ô, seu gordo, ô, seu não sei o quê, ô, não sei o quê. Já chega, a gente tem uma alegria em desonrar uma pessoa, parece, né? Então, nossa cultura vem trabalhando forte sobre essa desonra, mas a palavra do Senhor fala sobre isso, que nós devemos honrar as pessoas. E nesse texto em especial que nós lemos, honrar a todos, ele fala. Irmãos, como essa canção diz, se nós não honramos, nós não amamos a Jesus. Honrar aos pais é um modo simples de andar na luz. Então, provavelmente, temos uma ideia do que seja honrar, né? Lógico que a gente tem uma ideia do que é honrar. A gente fala honra ao mérito, né? Então a gente sabe que a gente vai honrar, trazer uma recompensa, um agrado, uma premiação para aquela pessoa que passou, que, né, formou, alguma coisa assim. A gente entende mais ou menos o que é honrar por alguém que conquistou alguma coisa. A gente tem uma ideia básica. Mas, irmãos, quando a gente trata-se desse versículo, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprios, aí é um desafio grande, né? Aí começa um desafio enorme para a nossa vida. Como que é honrar verdadeiramente como a palavra do Senhor nos chama para honrar?
No mundo, falar em honrar, a gente tem uma ideia, mas como que é na palavra do Senhor honrar verdadeiramente? Se honrar já é difícil, aqui encontramos algo que parece impossível, honrar mais do que a nós mesmos, né? Parece ser difícil. Então, o que nós queremos trabalhar nesta manhã é resgatar essa honra que a palavra do Senhor nos mostra, resgatar os princípios que a palavra do Senhor fala para viver realmente essa honra que agrada aos olhos do Pai. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a trabalharem no texto de Romanos, não só o versículo 10, mas nós vamos ver o contexto. Através desse contexto, entender o que é honra. Romanos 12, em capítulo inteiro, ela vai trabalhar algo muito especial conosco. E eu escolhi o versículo 10, mas vamos trabalhar ela inteira para a gente entender por que o apóstolo Paulo está falando sobre honrar aos outros mais do que a nós mesmos, né? Então vamos ver o contexto. E a primeira coisa que nós vamos resgatar aqui é a essência da honra. O que Paulo está falando sobre quando prefiram dar a honra mais do que a nós mesmos? Como que se dá isso? A gente precisa entender essa essência, como que se dá isso, né? Então, o primeiro item aqui é a essência da honra. Como que a gente vai dedicar a honra mais do que a nós mesmos? Então, essa essência da honra, irmãos, não é uma coisa mecânica. Honrar a todos mais do que a nós mesmos não é uma coisa que nós conseguimos mecanicamente, não é uma coisa que a gente consegue fácil assim, é uma coisa mais complicada, é bem complicado conseguir assim, honrar a todos naturalmente assim, eu vou agora a partir de então eu vou começar a honrar a todos assim, não é uma coisa tão simples assim, né? E não dá para ser uma coisa forçada, porque uma coisa forçada, eu falo, vou honrar a todos agora daqui em diante, forçado, isso cansa, não é verdade? Isso traz um estresse, a gente tem que honrar aquela pessoa, essa pessoa também, e você não consegue, mas eu vou honrar, fica uma coisa artificial, fica uma coisa cansada. Não é isso que a palavra do Senhor está nos falando, não é isso que Paulo está tentando nos falar, quando fala para dar a honra a todos, né? É uma coisa muito maior que isso. E onde que a gente pode encontrar isso? É na essência, onde que começa a brotar isso, onde começa a surgir isso. A gente encontra logo nos primeiros versículos de Romanos 12, versículo 1 e 2. Quando a gente olha para esses versículos são bem conhecidos no nosso meio. Quando a gente olha nesses dois versículos, a gente entende o que Paulo está falando quando a gente deve honrar, não é verdade? Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí entra numa parte bem importante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesses dois versículos aqui, a gente vê a essência. Aonde que vem esse honrar como um todo? Nós, irmãos, somos tão falhos. Eu mesmo tenho dificuldade de honrar a todos. Como eu falei, tive dificuldade de entender como que eu devo honrar meu pai. E ao longo dos anos, Deus, como é que eu vou conseguir honrar? E quando eu vi esse texto, que eu devo honrar a todos, como é que é isso? E quando a gente olha, a essência está aqui, irmãos. Paulo está nos dizendo, o primeiro passo que deve acontecer conosco é apresentar os nossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entregar os nossos corações ao Senhor Jesus para que Ele nos trabalhe em nossos corações. Porque o nosso coração, irmãos, está mais para desonra do que honra. Nós somos seletivos. Há pessoas que nós honramos, há pessoas que nós não queremos honrar, e há pessoas que a gente passa batido e nem quer honrar mesmo, né? Mas como cumprir isso? Nós precisamos apresentar os nossos corpos primeiro como sacrifício vivo, santo e agradável. E assim, irmãos, não vos conformeis com esse século. Talvez o mundo fale para a gente, não precisa honrar aquela pessoa, não precisa honrar essa aqui, não, honra só essa aqui. A gente só quer valorizar uma pessoa, mas não. Nós precisamos transformar-nos na renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quando nós experimentamos essa presença de Deus, a renovação da nossa mente, aí nós começamos a conseguir entender o que é honrar verdadeiramente, de uma maneira verdadeira,
de uma maneira pura, de uma maneira sincera, honrar a todos igualmente. Irmãos, aqui vem o impacto do Evangelho de Cristo. É nesse primeiro momento que vem um impacto, uma diferença quando Cristo começa a habitar em nós. Nós começamos a enxergar a questão da honra. Até então nós temos uma visão, nós enxergamos uma visão de que nós devemos honrar só nesse momento. E naquele momento não. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que o impacto do Evangelho vem em nós. E nós, quando apresentamos nossos corpos como sacrifício, nós somos quebrantados de todo o coração. E vai acontecendo uma renovação na nossa mente. E o que acontece quando há uma renovação na nossa mente? A nossa ótica muda em relação às pessoas. Eu gostei de uma expressão que eu vi, que fala assim: agora, irmãos, nós enxergamos as pessoas com uma ótica encharcada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós começamos a enxergar através de Cristo Jesus as pessoas. E através desse olhar, eu consigo honrar as pessoas verdadeiramente, corretamente. Não com falsidade, não forçado, não de uma maneira mentirosa. Irmãos, se nós não mudarmos essa essência, a primeira essência, se nós não mudarmos a nossa forma de ver, nós não entrarmos nesse novo espírito e termos essa experiência de experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não conseguimos entender o que é honrar verdadeiramente. Honrar os pais, honrar a família, honrar pessoas queridas ou pessoas à nossa volta, honrar a todos. Então, o primeiro item que Deus quer resgatar em nós é resgatar a essência da honra. E nós precisamos voltar aqui muitas vezes a pedir para o Senhor: transforma, coloca essa ótica. Então, entre eu e as pessoas aqui, há Cristo no meio, em que vai fazer com que eu consiga honrar a todos verdadeiramente. Irmãos, este é um item muito importante para nós e que Deus está nos convidando a nós experimentarmos, apresentar nossos corpos. E esse impacto vai acontecer, é a honra. Descobrir verdadeiramente o que é honrar no padrão que Cristo quer. E aí, falando em padrão, o segundo passo aqui, irmãos, o segundo item que o texto nos mostra, o que é honrar verdadeiramente? É mudar o padrão da honra agora. Dediquem-se ao amor fraternal. Prefiram dar honra mais do que a outros. Tá? Como que eu vou conseguir honrar a todos? Então, o primeiro passo foi apresentar os nossos corpos. Né? Todo mundo entendeu que nós vamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. A entendi. Então, mas o texto continua dizendo, agora uma forma prática, o que a gente precisa mudar para ter esse amor fraternal, para preferir dar honra mais do que a nós mesmos? O que a gente precisa fazer mais? O texto continua dizendo, no versículo 3, olha só que interessante. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha só, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, irmãos, o padrão de honra nosso é uma coisa que é embutida em nós, não é verdade? Mas esse texto muda todo um padrão que nós fomos criados. Nós temos um padrão criado e eu vou dizer assim, eu vou honrar isso, eu vou honrar essa pessoa, eu acho que eu devo honrar essa aqui não. Mas aqui, irmãos, o padrão que o Senhor colocou é novo padrão que Deus colocou aqui. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Então, irmãos, após ser transformado, após experimentar uma renovação da nossa mente, quando Jesus Cristo entra em nosso coração, transforma a nossa mente, muda o nosso coração, quebranta o nosso coração. O que é esse quebrantar? É a gente entender que nós somos diante do Senhor.
a gente achava que era o cara, a gente achava que era uma pessoa assim, honesta, a gente achava que a gente era melhor que os outros. Aqui, a palavra do Senhor, Paulo fala assim, ninguém tem de si um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado. O que vai acontecer? Irmãos, quando a gente começa a entender quem nós somos, quando nós começamos a avaliar nossa vida, o nosso conceito, né, não ser mais elevado do que a gente deve achar, o padrão de honra que nós temos em nós mesmos muda a perspectiva quando nós olhamos as pessoas em nossa volta. Por quê, irmãos? O orgulho atrapalha a nossa vida. O orgulho faz com que a gente ache que a gente tem mais honra, a gente desonre as pessoas. Então, tem um texto em Provérbios 18:12 que vai falar sobre isso, irmãos. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade, né? E diante da honra vai a humildade. A humildade vem primeiro, ele vem quebrantando as nossas vidas. A gente vai entendendo que nós não somos melhor que ninguém. Nós não podemos pensar que nós somos as pessoas mais perfeitas do mundo e que nós não precisamos honrar, nariz empinado. Não. Quando nós fazemos essa análise, quando Cristo Jesus entra em nós, vem essa humildade em nós. O orgulho, então, muda esse padrão, né? Então, eleva-se o coração do homem. Então, a gente é quebrantado. E aí vem a humildade. E aí sim, a gente consegue aprender um pouco mais sobre o que é honrar as pessoas. E a gente vem nesse processo de aprender sobre essa honra. Irmãos, quem não gosta de receber a honra? Eu acho que a gente gosta, né, de receber a honra. Mas tem gente que só quer ficar recebendo honra, não é verdade? Tem gente que até produz material na internet, grava cenas heróicas assim, fazendo um tipo de ato heróico para se elevar o seu status, né? Para dizer assim que olha aqui eu estou fazendo, eu estou salvando aqui, ó, pessoal, eu estou salvando aqui um cachorro aqui. Olha aqui, estou fazendo isso, estou fazendo um banho, estou entregando aqui uma cesta. Pessoal, olha aqui, ó. Só para elevar a sua honra, o pessoal fala, olha que bom. E a pessoa só quer isso, né? Não é verdade? Tem gente que busca só receber a honra, fazendo de forma artificial. Irmãos, não precisamos fazer de forma artificial. Quando nós honramos as pessoas, quando nós honramos, a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos honrar as pessoas. E Cristo vai nos recompensar, né, com o seu galardão na sua medida. Nós não precisamos ficar buscando essa recompensa dos homens. A Bíblia fala para a gente não buscar a recompensa dos homens, a honra dos homens, dar a nossa honra. E Cristo irá nos recompensar nessa medida. Nós vamos ser abençoados. Irmãos, precisamos ficar atentos em demonstrar isso em nós. Se a gente ficar preocupados em toda vez demonstrar um conceito elevado mais do que nós somos, querer mostrar que nós somos uma pessoa de honra e melhor que outros, gera um estresse, gera um cansaço em nós, gera uma fadiga em nós. Meus irmãos, nós precisamos ser chamados novamente ao que o apóstolo Paulo está nos chamando. Ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. E assim, irmãos, nós vamos entender quem nós somos. Isso muda o panorama, a visão da vida, quando nós enxergamos em relação à honra. Em terceiro ponto, irmão, terceiro item que nós devemos mudar o conceito da nossa honra, restaurar, trazer de volta, resgatar a honra, é a classificação da honra. Por que, irmãos, classificação da honra? Irmãos, naturalmente, quando a gente fala assim, prefira dar a honra mais do que a nós mesmos, né? Prefira dar a honra aos outros mais do que a nós mesmos. Essa é a palavra do Senhor. Mas, naturalmente, nós fazemos uma seleção de quem nós vamos dar a honra, não é verdade? Não é tão simples assim. Geralmente, irmãos, nós não damos honra corretamente. Nós damos honra a quem chega em primeiro lugar, né? Na Copa do Mundo. Quem ganha, se o Brasil ganha a Copa, nós damos a honra. E ficar em segundo lugar, não tem honra, né? Na verdade,
Engraçado no futebol, né? Segundo lugar não tem muita honra, não tem. Até os atletas não se sentem honrados, né? Pega a medalha, já tira quando é segundo lugar, né? Se ganhou a Copa do Mundo, a taça, aí sim. O presidente recebe, ele vai num carro de bombeiros, o país para, festeja. Mas se ficar em vice, se ficar até nas quartas de finais, já era. É criticado, até os atletas já tiram, né, o troféu. Nós temos essa mania de classificar. Mas tem países, irmãos, só de conseguir entrar na Copa do Mundo, eles já são honrados, né? Tem países que, se conseguir ganhar de uma seleção pouco nível alto, já é condecorado quando chega em seu país ou chega na quarta de finais. Tem países que é assim, né? Então é muito diferente nossa perspectiva, a nossa classificação de honra aqui. E esse item é muito importante para nós. Porque ele fala, prefiram dar a honra mais do que nós mesmos, todos, por igual. E o texto que vai falar sobre isso, Romanos continua dizendo, após ele falar isso, ele vai dizer em Romanos 14, 12, né? 14 a 16, nesse mesmo capítulo, 14 a 16, esses versículos vão falar assim: abençoe aquele que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas na posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo, quando fala honrar a todos, chama a gente a mudar essa perspectiva do nosso olhar. E como que se dá isso? Irmãos, aqui é um momento bem delicado. Como que nós vamos honrar aqueles a que nos perseguem? É muito difícil isso. Como que a gente vai honrar aquela pessoa que a gente não gosta muito, que a gente não se dá muito bem? Talvez esse seja o maior desafio de honrar. Honrar aquela pessoa que a gente gosta é fácil. Honrar uma autoridade é fácil. Mas muitas vezes, irmãos, nós honramos pessoas falsamente, na verdade. Nós honramos o nosso chefe porque ele é chefe. Porque se não honrar, você vai ser demitido. Na verdade. Então você não está honrando de verdade. Muitas vezes, como a musiquinha falou, né? Nós honramos os nossos pais. É um modo simples de andar na luz. Mas nós honramos só para não levar mais bronca. Só para ele parar de encher o saco. Mas quando a gente vira, ai, que droga. Se meu pai fica falando aí, nós não estamos honrando. Nós estamos fingindo de honrar. Honrar verdadeiramente, quando o apóstolo Paulo fala, é deste modo. Quando é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a nossa visão muda, a perspectiva de Deus muda a nossa mente. Aí ele fala assim, não seja sábios aos seus próprios olhos. Mude a perspectiva, né? Abençoe aqueles que os perseguem. Então, mesmo aquela pessoa que você não gosta muito, você vai orar por essa pessoa. É um modo de honrar, né? Você não gosta muito do seu chefe, mas você vai orar por ele. Então, logicamente, irmãos, talvez no chefe, talvez você não aceite algumas atitudes, né? Você não vai aceitar algumas coisas que ele falar para você, você não vai aceitar, mas você não vai deixar de honrar. É muito interessante isso, né? Você pode honrar, mas não é honrar, não significa aceitar qualquer coisa também que falar. Por exemplo, pais que agridem, pais que ferem, que abusam das crianças. Lógico, não aceitamos atitudes, mas nós não vamos deixar de honrar ele como pessoa, como pai. Mas a atitude nós não aceitamos. A história bíblica mostra várias vezes, né? Esses dias a gente foi assistir uma peça, um spoiler aqui. A rainha Esther, ela não deixou de honrar o rei, mas ela arriscou a sua própria vida para salvar o povo. Ela não deixou o povo ser aniquilado, mas ela não deixou de honrar o rei. Ela foi lá e se arriscou a sua própria vida. José, ele foi preso injustamente. Ele ficou na prisão ali, mas ele não ficou ali metendo pau para todo mundo, reclamando e falando mal. Ele, assim mesmo, tendo toda a injustiça ali, ele honrou o rei. Não aceitou logicamente, mas Deus o recompensou, né, e colocou ele num cargo muito importante. Irmãos, nós temos formas
de honrar. Daniel não deixou de honrar o rei. Ele não aceitou ter que adorar outros deuses, né? Mas ele não deixou de honrar o rei. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo isso. Abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoe, não amaldiçoem. Alegre-se com os que alegram. Choram com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Sejam dispostos a associar-se, né? A posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Irmãos, estejam dispostos a associar-se com as pessoas da posição inferior. A gente tem dificuldade, a nossa ótica, então, como a gente falou, tem a dificuldade de honrar a todos. A gente menospreza alguns, honra aqueles mais importantes. Quando é alguém mais importante, por favor. Mas quando é um outro, senta aí. Em Mateus 10, 40, 42, aqui fala sobre honrar a todos. Honrar a Deus, a Jesus. Honrar os nossos superiores, é como se honrar os nossos superiores, a autoridade. Nós devemos honrar a Deus, a Jesus, verdadeiramente. E ainda a Bíblia nos diz que tem gente que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus, né? Sim, acontece. A gente diz que honra a Deus, a gente está aqui honrando, mas o fato de nós não honrarmos nossos pais ou nossos líderes, nós estamos desonrando a Deus. Então, nós devemos honrar nossas autoridades igualmente. Nós devemos honrar alguém da mesma posição também. Nós devemos honrar os pequeninos, fala. A Bíblia fala honrar a todos igualmente, sem distinção. Honrar a todos. E isso muda o paradigma do que nós aprendemos sobre honrar. E em tais circunstâncias nós honramos, e em tais circunstâncias nós não honramos. Não existe isso. Na palavra do Senhor é honrar sempre. E isso é uma questão muito difícil de nós vivermos. Quem aqui consegue honrar o ano inteiro, todo mundo 100%, verdadeiramente, sem falsidade? Levanta a mão. É difícil, né? Fala sério, é muito difícil. E por isso que o apóstolo Paulo está nos chamando para resgatarmos essa nova visão, esse novo conceito de honrar as pessoas e resgatar esse conceito dentro de nossas famílias. Isso está sendo perdido no nosso tempo. Então, eu queria colocar nessa manhã, quando nós trabalhamos a questão da família, sermos pessoas que honram verdadeiramente. E a começar na família. É interessante isso, né, irmãos? Porque os 10 mandamentos, ele inclui isso. Honra seu pai e sua mãe. Né? Honra seu pai e sua mãe. E este versículo que o apóstolo Paulo coloca, ele traz esse mandamento de novo. E ele acrescenta, então, um adendo ali, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, para que tudo te vá bem, para que você tenha paz na sua vida. A gente sabe disso, mas é tão complicado honrar. Então, irmãos, nós precisamos clamar mais uma vez, resgatar mais uma vez esses princípios que o apóstolo Paulo nos coloca, de buscar, ser renovados, transformar a nossa mente, a renovação da nossa mente. Quando a gente olha uma pessoa, é muito difícil de honrar. Peça ao Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, me ajuda a honrar. Eu sei que é difícil. Deus, o Senhor sabe como é difícil honrar meu pai, como é difícil honrar aquele que cuida de mim, como é difícil honrar as pessoas que estão à minha volta, mas me ajuda, porque este é um princípio básico que Deus tem nos chamado para os nossos dias, pessoas que honram e principalmente honram o nosso Deus. Nessa forma, vertical e horizontal, nós estamos, faz parte, nós não podemos só honrar a Deus e desonrar as pessoas, ver desonrando as pessoas. Nós precisamos ser pessoas que honram a Deus, mas honram igualmente as pessoas também. E esse é o propósito do Senhor nessa transformação que Deus quer nos chamar. Então nós precisamos resgatar o princípio da honra, a começar a nossa família, no contexto das pessoas que moram conosco, a começar no nosso interior. Irmãos, na nossa fala, nas nossas ações, quantas vezes nós não temos sido falsos, honrado falsamente as pessoas? É muito fácil fazer isso. Parece que honra todo mundo bonitinho, mas quando chega em casa, nossa, critica um monte. Quando sai, já está falando consigo mesmo. Para quê, né? Não, Deus quer transformar numa honra verdadeira mesmo.
num coração transformado para honrar verdadeiramente. Então, irmãos, uma palavra simples que eu gostaria de trazer nessa manhã, a palavra do Senhor. Quando a gente fala sobre família, a questão da honra é tão importante. E Deus quer trazer essa promessa, essa bênção, essa dádiva para os nossos dias, para que tudo te corra bem e tenha longa vida nessa terra, para que tudo te vá bem. Irmãos, Deus quer abençoar a cada um, abençoar a família, abençoar o cônjuge, abençoar os filhos, abençoar a igreja do Senhor como um corpo. Mesmo como igreja, Deus quer abençoar para que tudo vá bem. Irmãos, nós precisamos aprender como igreja a honrar, ser essa diferença na sociedade, esse princípio de honra. Deus tem nos chamado para sermos pessoas que honram verdadeiramente, resgatar esse princípio de honra. Quantos aqui precisam resgatar, em alguns momentos, a honra em nossas vidas? Quantos aqui, eu creio que muitos aqui se esforçaram para honrar. Eu sempre achei que eu honrei meu pai verdadeiramente, mas quando eu olhei aqui, eu vi quantas falhas não cometo, como os meus pais, como as pessoas que estão em minha volta. Só o fato da pessoa estar falando conosco, a gente está no celular, muitas vezes nós estamos desonrando. Só o fato de pequenas ações assim, nós acabamos desonrando as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado em ações, atitudes, no olhar, na família, o modo como que a gente fala. A gente não quer desrespeitar, mas o modo que a gente fala, a gente já desrespeita os pais. E eu percebi isso com meu pai. Eu demorei muito para entender isso. Só quando eu tinha uns 30 e poucos anos que eu fui entender. Falei, por que eu não entendi antes? Meu pai vivia brigando comigo, mas demorei muito para entender esses detalhes. E meu pai não gosta muito até hoje de ser muito contrariado, não. Então tem que tomar muito cuidado para falar com ele. Hoje estou tentando entender um pouco mais. Mas eu tenho orado para que Deus trabalhe em mim também essa questão da honra em todos nós, para que nós possamos ser a diferença, porque senão, irmãos, somos iguais a todos, né? Deus quer trazer essa diferença no povo de Deus. Então eu gostaria de convidar os irmãos, todos nós, talvez você tenha alguns princípios desses que você precisa resgatar. Talvez você precisa resgatar a primeira essência da honra no seu coração. Talvez você não sabia essa essência, então peça ao Espírito Santo, resgata em mim essa essência da honra, transforma em mim num novo coração, vai transformando, Senhor, para moldar a minha vida, o meu coração. Talvez você precisa resgatar o padrão da honra. Talvez você achava no seu padrão elevado e menosprezava as pessoas. Você é um chefe, você é um líder, você é um profissional, você trabalha. De repente você tem um padrão de honra que discriminava ou que não dava honra devida. Então peça ao Senhor, trabalhe em minha vida também. Talvez você era uma pessoa que classificava, problema de resgatar essa classificação da honra, para trabalhar, dar a honra igual a todos, né? Abençoar aqueles que perseguem, ter esse milagre em nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos, mais uma vez, a ficarem em pé, e todos nós juntos, irmãos, como igreja, orar pelas nossas famílias, orar pelas pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes difíceis, conseguir amar, um amor fraternal, verdadeiro, saber honrar, porque Deus, irmãos, quer derramar esta bênção em nossos corações, esta promessa em nossos corações. Deus quer derramar nos dias de hoje, para que tudo te corra bem e tenha longas vidas sobre a terra. Deus quer derramar esta bênção, essa palavra, tanto para as crianças, adolescentes que estão aqui presentes, tanto para os mais de idade, tanto para o pessoal da terceira idade, para todos aqui. Deus quer derramar uma paz em nossos corações. Deus quer derramar dias de paz em nossas vidas. E como nós falamos dessa música, pois honrar os pais é um modo simples de andar na luz. Honrar os outros é um modo simples de andar na luz. Você quer andar na luz? Este é o modo simples de andar na luz. Aprender a honrar. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo possa encher cada um de nossas vidas.
Pai querido, nesse momento nós queremos agradecer pela Tua palavra, porque o Espírito Santo está aqui ministrando aos nossos corações. Só o Senhor conhece cada canto, cada quarto de nossos corações que estão trancados, que muitas vezes estão cheios de orgulhos, que estão penetrados da vaidade, que estão penetrados do rancor, de não querer honrar as pessoas verdadeiramente. Muitas vezes fazemos só por tradição, fazemos só por causa da sociedade que nos impõe a honrar, mas no fundo nós estamos sendo falsos. Ó Deus, santifica agora o lar, santifica agora, Jesus, a Tua igreja, para que nós possamos honrar verdadeiramente, possamos ser pessoas que honram verdadeiramente, pessoas que são transformadas dia após dia com a Tua palavra. Ó Deus, faz isso em nossos dias. Pai, nós pedimos, Senhor, que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, Deus. Nós não possamos conformar com esses séculos, mas, Senhor, transformar a renovação da nossa mente, ó Deus, e conseguimos honrar verdadeiramente as pessoas, ó Jesus, sem distinção, sem acepções. Ó Deus, ajuda a cada um dos meus irmãos, traz a cura espiritual, traz a restauração, Senhor, da alma. Pedimos, Jesus, ó Deus, e derrama ricas bênçãos, que haja paz, que haja longa vida, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos, e que sejam pessoas que vão trazer impacto nessa sociedade, que as pessoas vão assustar, pessoas que honram verdadeiramente, que vivem a verdade. Oh Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é viva nesses nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar?